Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Essa semana nós vamos concluir aí o discurso do rei Benjamim, né? A gente vai estudar então Mosias do capítulo 4 ao capítulo 6. 3 capítulos só. Hoje vamos começar aqui em Mosias, capítulo 4. Vamos estudar do versículo 1 ao versículo 10. Tá bom? Vamos lá. Então, começando aqui, né, ele tinha compartilhado nos outros capítulos que ele estava ensinando as palavras que o anjo lhe tinha dito, tá bom, ao povo. E aí vamos ver, então, qual foi a reação do povo depois de ouvir essas palavras que o rei Benjamim compartilha com eles. Versículo 1 em diante diz assim: E então aconteceu que, após ter dito essas palavras, de que lhe havia sido transmitida pelo anjo do Senhor, o rei Benjamim olhou para a multidão em redor, e eis que haviam caído por terra, porque o temor do Senhor havia se apoderado deles. Olha, a reação aqui deles é que eles caíram por terra, né? Aquelas palavras penetraram tão fundo neles, né, que eles caíram por terra. Esse foi o efeito da palavra no coração deles. Continuando aqui, versículo 2. E haviam visto a si mesmo em seu estado carnal, menos ainda que o pó da terra. E todos clamaram a uma só voz, dizendo: Ó, tende misericórdia e aplica o sangue expiatório de Cristo, para que recebamos o perdão de nossos pecados, e o nosso coração seja purificado, porque cremos em Jesus Cristo, o Filho de Deus, que criou o céu e a terra e todas as coisas, que descerá entre os filhos dos homens. Bom, então aqui a gente consegue ver o que mudou, né? O que mudou para que eles caíssem por terra ali? Qual que foi a visão que eles receberam a partir da palavra que eles receberam ali? Primeiro, eles viram a si mesmo como menos do que o pó da terra. Eles viram que eles sem Deus é nada, né? Nós sem Deus somos nada também. Então eles reconheceram a sua própria dependência de Deus. Então isso fez com que eles reconhecessem, né, e caíssem por terra ali. E aí o que eles desejavam? Eles desejavam, conforme mencionando aqui, o perdão de seus pecados. Desejaram duas coisas, aliás, o perdão dos pecados e também desejavam que o seu coração fosse purificado. Ter um coração purificado significa não desejar mais pecar, né? É a palavra trazer um efeito tão grande no coração deles, de modo que eles não vão ter mais desejo de praticar o mal, que a gente vai ver aqui ainda no estudo dessa semana. Mas é isso, eles então queriam essas duas coisas, perdão dos pecados e queriam também a purificação do seu próprio coração. Então, continuando aqui o versículo 3. E aconteceu que depois de haverem pronunciado essas palavras, o Espírito do Senhor desceu sobre eles e encheu-se de alegria. E havendo recebido a remissão de seus pecados, tendo paz de consciência, por causa da profundeza da fé que tinham em Jesus Cristo, que haveria de vir. E de acordo com as palavras do rei Benjamim, lhes dissera. Então, a gente observa aqui que, primeiramente, depois de eles terem falado o que eles desejavam, né, que era o perdão dos pecados, e desejavam a purificação do coração deles, então o Espírito do Senhor desce sobre eles aqui, e causa um efeito aqui neles, né, e concede essas duas coisas que eles querem. Tá bom? Ele concede o perdão dos pecados. E aqui a gente consegue ver o antes e o depois. Antes como eles eram e depois como eles serão, tá bom? Como eles são a partir dessa parte aqui. Então a gente consegue ver essas duas coisas. Primeiro, o antes, eles enxergavam a si mesmo em seu estado carnal, pecaminoso, e acabaram considerando a si mesmo menos do que o pó da terra, tá bom? Ele vai falar um pouco aqui que é como se eles fossem a nulidade deles, né? Ou seja, que como diante de Deus é como eles reconhecer todas as fraquezas dele, que sem Deus ele não é nada. Eu vou compartilhar um pouquinho mais dessa parte aqui. Então, primeiramente, eles reconheceram o estado carnal e que eram menos do que o pó da terra. Depois que eles receberam a remissão dos pecados dele, eles recebem duas coisas também. Eles recebem aqui aqui a palavra diz, encheram-se de alegria, eles estavam cheios de tristeza, querendo se afastar, né, de Deus, né?
E aqui agora é o contrário, né? Quando eles são perdoados, eles se enchem de alegria. E outro efeito que teve aqui, tendo paz de consciência. Ou seja, agora eles tinham uma paz de consciência para estar com Deus, né? Eles sabiam que o perdão dos pecados dele haviam acontecido, então eles se enchem de alegria e agora eles têm uma paz de consciência. Então, esse é o que acontece depois com eles, né? O estado que eles se encontram após receber a remissão dos pecados aqui. O versículo 4: E o rei Benjamim tornou a abrir a boca e falou-lhes dizendo: Meus amigos e meus irmãos. Não, novamente, né? O rei Benjamim na posição de rei ali, sempre chamando eles de irmãos, de amigos. Veja que o próprio rei Benjamim não se considera melhor do que todo o povo ali que ele está governando. Então ele fala, meus amigos, meus irmãos. E ele continua aqui dizendo, meus amigos e meus irmãos, minha família e povo meu, quero novamente chamar vossa atenção. Quando ele fala que novamente quer chamar a atenção, significa que preste atenção nessas palavras que eu vou dizer, né? Eu acho que o povo, por que ele teve que chamar a atenção? Porque o povo, acredito que estava, nossa, transbordando de alegria, né? E com a paz de consciência enorme. Então, era necessário ali de chamar a atenção, né, deles ali para que, olha, eu vou falar algo importante agora, presta atenção aqui no que eu vou falar. Para que possais ouvir e entender o restante das palavras que vos direi. Então, olha, eu tenho mais coisas para falar agora, então prestem atenção. O que é essas mais coisas, né? Ele vai começar a falar aqui sobre a expiação de Cristo e depois, né, nesse discurso também, ele vai falar sobre fazer um convênio com Deus. Continuando, o versículo 5 diz: Pois eis que se o conhecimento da bondade de Deus despertou agora em vós a consciência de vossa nulidade e de vosso estado indigno e decaído, ou seja, o conhecimento da bondade de Deus despertou neles aí, fez eles reconhecer a sua própria nulidade. A palavra nulidade aqui para mim não é muito comum, aí eu peguei no dicionário aqui o que significa essa palavra nulidade. No dicionário aqui significa qualidade do que é nulo, né? Do que não existe, incapacidade de criar, incapacidade também de realizar coisas, ou inexistência de talento. Então eles se tornam nulos. Até porque os nossos dons e talentos, quem nos dá é o Senhor. Inclusive, até o olhar, ver, enxergar, isso é um dom de Deus, tá bom? Então, a nossa fala, o fato de nós falarmos também é um dom de Deus. Então a gente tem todas as coisas. Sem os dons que Deus nos dá, nós ficamos nulos, tá bom? Então é esse o sentimento aqui. Continuando aqui, né, falando sobre essa nulidade aqui, vamos lá. Aqui também, quando eles reconhecem essa nulidade deles, a gente consegue observar, a gente vai ler nos versículos posteriores aqui, que à medida que a gente vai tendo experiências com Deus, o nosso testemunho aumenta. A gente vai reconhecer mais a bondade de Deus, por meio de passar por experiências junto com Deus. Continuando aqui, versículo 6, diz assim, ó. Digo-vos que se haveis adquirido o conhecimento da bondade de Deus, e de seu incomparável poder, e de sua sabedoria, de sua paciência, e de sua longanimidade para com os filhos dos homens, e também da expiação que foi preparada desde a fundação do mundo, a fim de que por ela a salvação possa vir para aqueles que puser a sua confiança no Senhor e guardar diligentemente seus mandamentos, e perseverar até o fim da vida. Quero dizer, a vida do corpo mortal. Então aqui, né, a gente vê que eles começam a adquirir um conhecimento da bondade de Deus, né? E nós podemos fazer até um exercício. Deus é bom porque... E aí a gente pode completar a frase, né? Ou seja, Deus é bom porque Ele é amoroso. Deus é bom porque Ele nos perdoa. Deus é bom porque Ele entregou o seu próprio Filho por nós. Então tem muitos... demonstração, né? Deus é bom porque ele é tolerante. Quando eu falo que Deus é tolerante, não é que ele é tolerante ao pecado, é que ele é paciente para nos esperar mudar também. Ele vai agindo em nós para que nós possamos mudar, né? A gente vê ao longo da história, principalmente dos israelitas ali,
como era um povo duro e obstinado, e o Senhor foi lutando com eles, lutando para que eles pudessem mudar. Então o Senhor é muito paciente conosco também para que nós possamos mudar, tá bom? Então isso é uma demonstração, né, da bondade de Deus também. Aqui falou também da nossa confiança, né? Da nossa confiança com Deus. Então nós devemos ter conhecimento da bondade de Deus e da confiança que nós devemos pôr nele, tá bom? E conforme eu falei, à medida que nós vamos tendo experiências com o Senhor, a nossa confiança nele vai aumentando. O rei Benjamim aqui também falou, quais razão, né, eu tenho aqui para confiar em Deus? Essa é uma boa pergunta. Quais são as razões que eu tenho para confiar em Deus? Deus, ele não se desvia do que fala. Então ele fala e cumpre, né? Ele é bondoso. Então eu tenho muitos e muitos motivos para confiar em Deus. E aqui a mesma pergunta que o rei Benjamim está fazendo àquele povo serve para nós. Bom, as mesmas perguntas servem para nós. Ou seja, é tão importante confiar em Deus, tanto naquela época como em nossa época também. Versículo 7 diz assim: E eu digo que este é o homem que recebe a salvação, por meio da expiação, que foi preparada desde a fundação do mundo para toda a humanidade que existiu, desde a queda de Adão, que existe e que existirá até o fim do mundo. Né? Eu fico pensando nessa extensão, né, da expiação de Jesus Cristo, né? Que é tanto os que já nasceram antes, desde a época de Adão, e os presentes e os que nascerão ainda no futuro. Então, todos esses a expiação cobre, né? A expiação do Senhor, na verdade, ela é infinita e eterna, tá bom? Ele salva não somente esse mundo, mas muitos outros mundos também, por meio da expiação que ele realizou. Versículo 9, falando sobre colocar a confiança em Deus, aqui então no versículo 9 ele diz assim: acreditai em Deus, acreditai que ele existe, que criou todas as coisas, tanto no céu como na terra. Acreditai que ele tem toda a sabedoria e todo o poder, tanto no céu como na terra. Acreditai que o homem não compreende todas as coisas que o Senhor pode compreender. Então, é colocar a confiança de Deus aqui novamente, acreditando, né, em Deus. E nós devemos acreditar em Deus e não no homem, né? Mas na verdade aqui o rei Benjamim fala para nós acreditarmos no homem. Só que aí quando ele fala para acreditar no homem, ele usa uma palavra aqui, trazendo porque ele falou tanto acreditar em Deus, acreditar em Deus, acreditar. Aí então ele coloca no final, e acreditar aí no homem. Só que aí na hora de falar em acreditar aí no homem, ele coloca assim, acreditar que o homem não compreende todas as coisas como o Senhor pode compreender. Ou seja, aqui está falando sobre a nossa limitação. A gente conhece as coisas, mas são limitados o nosso conhecimento. O nosso conhecimento sobre a expiação de Jesus Cristo, ele é limitado. Algo muito importante é estudar sobre a expiação de Jesus Cristo. Quanto mais nós nos aprofundemos e conheçamos mais a expiação de Jesus Cristo, mais a gente vai querer servir a Deus, né? E vamos honrá-lo mais ainda, por conta da expiação. Então é um conhecimento que a gente sempre tem que estudar, sobre a expiação de Jesus Cristo. Lembrei aqui de Provérbios 3, versículo 5, né? Que diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribe no teu próprio entendimento. Ou seja, colocar nossa confiança em Deus, não é confiar no meu próprio conhecimento. Sempre buscar ao Senhor, porque o meu conhecimento ele é limitado. Já o conhecimento do Senhor não, ele conhece todas as coisas. Versículo 10, para finalizar a mensagem aqui, diz: e novamente acreditai que vos deveis arrepender de vossos pecados, e abandoná-los e humilhar-vos diante de Deus, e pedi com sinceridade de coração que ele vos perdoe. E agora, se acreditar nessas coisas, vede que as façais. Então aqui ele falou algo bem importante, né? Não é só acreditar, né? Mas é acreditar e fazer as mudanças necessárias. O que eu tenho que fazer de mudança necessária para acreditar em Deus, né? Tiago, né, no Novo Testamento, ele fala: você acredita em Deus? Fazes bem, até os demônios crê, né, em Deus ali. Então, não é só crer, é fazer a mudança necessária. Então, o versículo 10 é muito importante, que fala sobre essa mudança, como nós agir, aplicar o conhecimento, né, para nós. Ou seja, o arrependimento ele traz essa felicidade, porque nos traz a condição para que nós possamos ser perdoados
diante do Senhor, para que nós possamos ter aqui essa alegria que ele mencionou, cheio, né, o coração cheio do Espírito, né, o perdão dos pecados, e também uma consciência limpa, né, perante Deus, e o coração purificado, né, um desejo de pecar sair de nós, tá bom? É essa a mensagem que eu quero compartilhar hoje com vocês. Então são essas três coisas: acreditar em Deus, reconhecer a nossa própria dependência de Deus e também aqui aplicar aquilo que nós aprendemos, aplicar o arrependimento na nossa vida. Então essas são as partes mais importantes que eu consegui ver aqui na mensagem de hoje, tá bom? Compartilhe essa mensagem com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.